Tenente, o senhor acha que o sistema militar na educação, ele tenta corrigir ou amenizar problemas externos à escola, como a falta de estrutura familiar e questões de cidadania ausentes no cotidiano desses jovens? Vamos aqui contextualizar a questão do sistema militar na escola. O militarismo em si, ele tem padrões, tem rotinas, tem comportamentos que ele forma a pessoa, que ela molda a pessoa e que orienta a pessoa a ter disciplina, hierarquia e respeito. Qualquer empresa, qualquer instituição, se não tiver disciplina e hierarquia, não tem respeito e ela não funciona. Na família tem disciplina e hierarquia, na igreja tem disciplina e hierarquia, aqui no grupo D24 tem disciplina e hierarquia, isso gera respeito. Um grande sábio já disse que disciplina é liberdade. Então, quando eu tenho respeito, quando eu respeito, eu me sinto livre. Quando a gente quebra respeito, quando a gente quebra a liberdade dos outros, quando a gente, digamos assim, invade a liberdade dos outros, é que então a gente perde respeito. No que diz respeito a ensino militar, eu vou até fazer aqui um comparativo. Eu sou oriundo de escola salesiana. Nas escolas salesianas, a rotina interna acadêmica é bem rígida. Tanto é que elas são muito procuradas. O pessoal também entra em forma, na minha época entrava, a gente cantava o hino nacional, a gente respeitava assim, os professores, respeitava os pais, respeitava assim, os orientadores de corredores. Existem escolas diversas em Manaus que elas se destacam por não permitir celular na sala de aula, por não ter, digamos assim, diversas atividades, são perfis de comportamentos, onde, então, o cliente, o pai, a mãe, o próprio aluno, escolhe onde ele quer estudar. Tem aquela escola mais liberal, tem aquela escola que é mais focada para lazer, tem aquela escola que é mais focada para o ensino acadêmico, academicista, só para o vestibular, tem aquela escola que é focada para a formação do jovem, tem aquela escola que é mais focada para a questão religiosa, algumas tendenciosas para algumas religiões, é questão de perfil. No que diz respeito ao ensino militar, nas nossas escolas, no Brasil todo, eles literalmente orientam para que a pessoa, então, preserve o respeito à instituição que vai estar representando. Entre essas instituições está a família. Por isso que o cara não pode entrar com qualquer farda, tem a farda dele para utilizar, ele não pode banalizar o uniforme que ele utiliza. Mas e as questões, por exemplo, de corte de cabelo, de piercing, o senhor acha que há um exagero nessa parte ou faz parte de uma hierarquia que é o modelo que a escola segue? Então, eu vou aqui fazer outra analogia. Corte de cabelo. Agência de recursos humanos, elas às vezes orientam que para a pessoa se apresentar para uma questão de emprego, ele tem que estar, se for homem, com o cabelo bem aparado, se for mulher, com o cabelo bem penteado. A vestimenta tem que estar bem passada, bem alinhada. É aquela história, por isso que para a gente lá, a gente está formando um cidadão, a gente está formando uma pessoa para lidar com a coletividade. Então, e ninguém está lá obrigado. É uma questão mesmo da pessoa, digamos assim, ele se sentir ali adequado às normas e ele se sentir bem com as normas. Vou dar o meu exemplo. Para mim, não é nenhum desconforto cortar o cabelo. Estou vendo que eu sou de cabelo curto, né? Eu imagino que também não é nenhum desconforto cortar o cabelo. Para o meu filho, não é porque eu sou militar. Eu adoro que ele esteja com o cabelo cortado, ainda mais em ambiente coletivo, que a higiene em si orienta que eles estejam com o cabelo curto. Nas creches todas pedem para que as crianças do sexo masculino estejam com os cabelos curtos. E a creche? É uma questão de comportamento, de higiene e fazer com que a pessoa se sente bem. Os alunos dos nossos colégios, todos eles dizem que eles não se incomodam em estar utilizando aquele uniforme. Até porque, se eles se incomodassem em estar utilizando aquele uniforme, eles iriam para qualquer outra escola. Nós temos fila de espera nos nossos colégios para poder, digamos assim, aderir e entrar nas nossas escolas. Qual a sua opinião, professora, sua opinião sobre esse sistema Caio, e sobre essa rigidez? Por favor, sim, pode, só para terminar. Tem muita gente que, inclusive, ainda diz que utilizar o uniforme é até bom, porque pelo menos a pessoa não fica utilizando vários tipos de vestimentas diariamente. O que a gente exige? Que o uniforme esteja bem apresentado.
As escolas que às vezes pedem das nossas companhias interativas comunitárias a presença da ronda escolar, o pessoal se queixa e fica feio na rua quando vê o aluno com o uniforme da SEDUC, com o uniforme de uma escola particular qualquer, o aluno com o uniforme todo rasgado, com o uniforme todo cheio de nó, né, com o uniforme, digamos assim, que a manga ele cortou, ele personalizou o uniforme. Aí eu não crio unidade, porque até na universidade eu tenho que ter unidade. A diversidade que enriquece. Mas a unidade, né, ela traz para a pessoa cidadania. Professora. Ok. A bem da verdade, Caio e Tenente Willer, a escola ela não está isolada da sua sociedade e das condições sociais em que ela está posta. As escolas públicas, e aí o senhor levanta uma questão, olha, as pessoas vão para aquela escola porque elas escolheram. Muitas das vezes é a oportunidade de estar próximo de casa, também. É de ter aquela escola como uma possibilidade de ter educadores melhores dentro daquela escola e que ela vai se colocar e a família leva a criança ou o jovem para aquela determinada escola. O que nós estamos ponderando do ponto de vista educativo, e aí para dialogar com o senhor, é que a excessiva militarização da escola pode levar a padrões de disciplinamento que hoje, para a sociedade que nós vivemos, a democratização da sociedade, não é mais digamos assim, aceitável do ponto de vista social. Veja, eu não tenho discordância de que isso é legal para a escola, é muito bom que a escola tenha uniforme. Eu também estudei em escola que tinha uniforme. É muito legal que a escola possa ter uma certa disciplina. Eu também me ressinto que os jovens hoje em dia não sabem o hino nacional, não sabem o hino da bandeira. Isso é uma questão... O hino do Amazonas, o hino de Manaus, né? Isso é uma questão de conhecer a sua nação, conhecer a sua pátria, conhecer o seu país. Criar valores coletivos. Eu penso que isso é uma conduta saudável. O que nós questionamos é que, em geral, nas escolas militares, há um disciplinamento tão rígido que muitas das vezes intimida aquele que eventualmente não tem um comportamento, digamos assim, mais lascivo, dele entrar num ritmo coercitivo dentro da escola. E, claro, dentro da escola, uma escola liderada por militares, determinados padrões não são mais os padrões que nós vivemos socialmente. Eu não quero dizer que nós discordamos da disciplina. Vamos personalizar? Okay. O que seria o disciplinamento militar rígido? Que aí eu vou lhe dizer, né, se é ou não é, que às vezes pode ter uma conotação, por exemplo, o entrar na fila, o bater continência para os alunos que têm notas mais... por um. Ok. Entrar na fila. Hoje em dia, a maior dificuldade de qualquer ambiente coletivo, na padaria, com idosos, na parada de ônibus, é o pessoal respeitar a fila. Tá? Entrar na fila é uma questão, quem chegou primeiro vai ter a vez. Não está privando ninguém. Tá? Entrar na bagunça, entrar na baderna, tá, né? É que se for o caso, pode até prejudicar alguém que pode, digamos assim, tomar a frente. Vá a senhora ficar na fila do cinema e alguém entrar na sua frente, a senhora vai gostar? É uma questão de conduzir respeito ao próximo que chegou primeiro. O prestar continência, professora, eu prestei continência para ele quando eu cheguei. Continência para a gente é um olá, tudo bem. O japonês, como é que ele cumprimenta? Se curvando. Né? O europeu se cumprimenta se beijando. A continência, tá, para a gente, mas a sociedade civil no Brasil, o senhor há de convir que não bate continência para ninguém. Mas então, dentro das escolas... aí, várias pessoas que foram, digamos assim, ao pódio, tá? Eles prestaram continência. Sim. Tá? Agora, mas no caso da escola dirigida pelo... É na hora do hino nacional levar a mão ao peito. Ainda batem palma no final. Porque não são educados. Sim, okay. É uma questão de comportamento. Tá? Mulher não senta e cruza as pernas. É uma questão de comportamento. Então tem rigidez aí, que a mulher não pode sentar à vontade. Não é o caso. Professora. Não é o caso, porque no caso de você sentar ou de você ser obrigado a bater continência, é diferente. Professora, veja, eu presto continência para qualquer pessoa. Eu sou obrigado a prestar continência para ele, para a senhora? Não. Mas na escola não é? Mas eles saudam as pessoas, naturalmente, e o cumprimento ele é retornado. Tá. Assim como eu cumprimento alguma pessoa, tá, que me tem a obrigação, eu devolvo para ele a continência. É um olá. É uma forma de a gente se cumprimentar sem precisar ter que personalizar. Ele é impessoal. Veja eu não bem. tenho que gostar ou não gostar da pessoa. Eu cumprimento. Veja bem. Quantas vezes no condomínio alguém cumprimenta alguém? Moram ali há anos e não se cumprimentam. É cumprimento impessoal. O senhor falou, por exemplo, da fila, né? Da entrada na fila.
Evidentemente que se eu vou comprar ou se eu vou precisar chegar num ambiente onde tem que ter um disciplinamento pela hora da chegada, eu posso entrar na fila. O que ocorre nas escolas militares, que tem um horário para entrar, como toda escola tem, ok? É normal, ok, normal. As pessoas chegam dentro do horário limite e elas são colocadas em fila para poder entrar na sala de aula. No nosso ponto de vista, não haveria necessidade disso, porque até é uma outra forma de educar na seguinte situação. As crianças entram em parcerias sem estarem correndo. Professora, isso é possível acontecer. Agora, eu já fui chamado, quando comandei o CPA Leste e quando comandei o Comando de Policiamento da área Sul, eu já fui chamado por professores, porque na hora de fechar os portões das escolas, os alunos estavam causando tumulto com o vigilante. Porque o pessoal, digamos assim, entra de bolo, o pessoal fica esperando para, digamos assim, conversar, bater papo da lanchonete. E os próprios, digamos assim, funcionários da escola reclamam da gente do comportamento dos alunos que não quiseram cumprir o horário.